Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que lhes deseja este amigo que vos fala, irmão A.P. Anderson Camargo. Gostaria, neste momento, de compartilhar algo com os amados, cujo estava lendo aqui no meu quartinho de guerra, de oração, de devocionais, no livro do Gênesis, capítulo de número 30, mais precisamente no versículo de número 20, que fala-nos acerca da história de Jacó. O Jacó que enganou seu irmão, junto com a sua mãe, fizeram um cozido do qual o seu irmão mais gostava, e sendo assim, Jacó comprou o seu direito de primogenitura do seu irmão por um prato de lentilhas. O seu irmão, após ter recebido a notícia de que Jacó havia recebido a bênção do seu pai, se passando por ele obviamente ficou revoltadíssimo e a todo custo quis apanhar Jacó a fim de fazer vingança ao seu irmão. Então, Esaú persegue o seu irmão Jacó e Jacó não tem outra alternativa a não ser fugir da casa de seus pais. Jacó, ele precisa fugir da espada assassina de seu irmão. Ele se dirige à casa do seu tio Labão, do qual ele se apaixona por uma de suas filhas, a Raquel, e a história vai dizer que Jacó ele trabalha por 7 anos em troca da mão do casamento com a filha do seu tio Labão, Raquel. E a história, os amados acreditam que tenham conhecimento. Jacó é enganado pelo seu tio Labão e ele, ao invés de entregar a sua filha Raquel, entrega a Leia. Mas Jacó, mesmo diante desta situação, sendo enganado, ele faz um trato com o seu tio Labão e trabalha por mais 7 anos em favor da mão do casamento daquela quem ele amava, a Raquel. Então, por fim, Jacó, ele casa-se com Raquel. E nós, observando o texto bíblico, nós temos aí nada mais, nada menos do que 20 anos de trabalho, ou mais de 20 anos de trabalho, do qual Jacó está prestando para o seu tio Labão. E a palavra de Deus vai dizer que Jacó ele enriquece a ponto de ultrapassar a riqueza do seu próprio tio Labão. Jacó agora está próspero, está com riquezas, filhos, 10 filhos, as esposas, está prosperando. E então, no capítulo de número 31, eu gostaria que os amados prestassem bastante atenção nisso. Por quê? Porque Jacó, ele fugiu da casa dos seus pais, ele fugiu do seu irmão. E agora, o Senhor vai falar com Jacó, no capítulo de número 31, a fim de que ele volte para a casa dos seus pais. Observe, no capítulo de número 31,
o anjo do Senhor vai aparecer em sonho para Jacó e vai dizer para que ele volte para a casa dos seus pais, a fim de que haja uma reconciliação tanto com o seu pai como com o seu irmão. Jacó, então, ele já tem agora o recado da parte de Deus. Mas o Senhor não mandou ele fugir de Labão. O Senhor disse apenas para que ele precisasse voltar à casa dos seus pais e não fugir da casa de Labão. Pois olha só, meus amados, o que diz no versículo de número 20, no capítulo de número 31 e o versículo de número 20. Vai dizer assim: E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. Eu faço questão de repetir isso aqui. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu. Jacó fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. É óbvio que o Labão ficou indignado com isso. E ele perseguiu Jacó até encontrá-lo. Porque não é justo. É isto que Deus ele falou no meu coração. Não é justo. Não pegou bem para a envergadura do patriarca Jacó. Não pegou bem para ele, da envergadura que era Jacó. Fugir do seu tio Labão, por mais que ele tenha sido enganado, por mais que tenha acontecido o que aconteceu no período em que Jacó esteve aos cuidados do seu tio Labão. Apesar de tudo o que aconteceu com Labão, entre Jacó e Labão, apesar de tudo, não pegou bem para Jacó a envergadura do que era o patriarca Jacó, apanhar as suas esposas, apanhar os 10 netos e fugir da casa do seu sogro. Eu pergunto para os amados, é justo? Será que é justo alguém que recebeu ajuda? O seu tio Labão abriu as portas da sua casa para ele, deu oportunidade de trabalho para ele. Apesar de tudo que aconteceu, mas Jacó recebeu a oportunidade. Casou-se com as suas filhas. Prosperou nas terras do seu sogro Labão. Ele cresceu, teve filhos. Se tornou um homem rico, próspero. Agora é justo o Jacó apanhar as suas esposas com planos de fugir e executou o plano de fugir sem ao menos
sem ao menos se despedir pessoalmente do seu tio Labão, ao menos levar os netos para pedir a bênção do avô, as filhas para se despedirem do pai. Observem o que Jacó foi capaz de fazer. Ele não teve coragem. Ele não teve coragem, Jacó, de se dirigir ao seu tio Labão da mesma maneira com que ele entrou na sua casa para agradecer, para dizer ao tio: tio, aqui estão os teus netos, as tuas filhas. Eu vim aqui agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me deu. Hoje, todo o conhecimento que eu adquiri, toda a prosperidade que eu tenho, eu devo ao Senhor. Aqui estão os teus netos para se despedir. Aqui estão as suas filhas para se despedir. E aqui estou eu, pessoalmente, para agradecer ao Senhor por tudo o que o Senhor fez por mim. Estou me dirigindo para a casa dos meus pais. Gostaria que o Senhor me desse a tua bênção. Não pegou bem para Jacó. Pegou mal para ele. Mas pegou muito mal para Jacó, porque ele fugiu sem dar tchau. Ele fugiu sem agradecer. Ele fugiu sem dar ao avô a oportunidade de beijar os seus netos. Eu vou repetir. Ele fugiu sem dar a oportunidade do próprio avô beijar cada um dos seus netos, beijar cada uma de suas filhas. Ele fez com que as suas esposas entrassem neste plano de fugir, sem se despedir do pai, sem agradecer ao pai por tudo que ele havia feito, por mais que tenha acontecido o que aconteceu. Eu vou fazer uma pergunta para você. Isto tem acontecido nos dias de hoje? Isto acontece nos dias de hoje, sim ou não? Com certeza. Isto acontece na minha vida, na sua vida. Provavelmente isto já deve ter acontecido com você. O fato de você ter aberto as portas da sua casa, talvez, de ter ajudado uma pessoa, de ter estendido as mãos, de ter dado de si para abençoar a vida de alguém e de repente este alguém foge sem dar um obrigado, foge sem dar a oportunidade de dar um abraço, de agradecer. Isto acontece. Isto acontece até mesmo para nós pastores, vida ministerial. Quantos são aqueles nos quais nós abrimos as portas, abençoamos, damos oportunidade, acolhemos, damos o amor, o carinho, o respeito. Claro, somos pessoas falhas, como qualquer outro, somos passivos de erros como qualquer um, mas abrimos as portas, abençoamos. E quantos são aqueles que fogem, que fogem e não têm coragem de vir pessoalmente agradecer, pedir a bênção? Eu me lembro quando eu e a minha esposa, nós decidimos sair de onde nós estávamos. A primeira coisa que nós fizemos foi orar durante um bom tempo e depois
nos dirigir até a direção, a liderança da igreja, pessoalmente, pessoalmente, nos dirigir e ali pedirmos a bênção, entregarmos tudo e pedirmos que nos abençoasse. E assim nós recebemos a bênção e pela mesma porta que nós entramos, a porta da frente, no qual tivemos coragem para pedir oportunidade, também tivemos coragem para ir pessoalmente agradecer, louvar a Deus pela vida da nossa liderança, cujo até hoje temos profundo respeito. Respeito, admiração e oração. Isso abrange para todas as áreas da nossa vida. Talvez você, empresário, comerciante, você, profissional liberal, você, pessoa comum, como qualquer outra. Quantos foram aqueles que fugiram sem ao menos dar um obrigado? Isto não pegou bem para Jacó, para a envergadura do patriarca Jacó. Ele foge, ele fugiu sem ao menos dar a oportunidade dos seus avós beijar os seus netos, das suas filhas receberem um abraço dos seus pais. Eu aprendo, meu amado, minha amada, com esta palavra. Eu aprendo que devemos ser pessoas gratas. Gratas a Deus acima de tudo e gratos a Deus pela vida das pessoas. Pela mesma porta pela qual entramos, devemos ter coragem de entrar novamente para agradecer a Deus. Sermos pessoas gratas, de gratidão. Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era uma pessoa grata. Quem não se lembra do episódio de Mefibosete, quando ele havia feito um voto com o seu pai? Ele, quando tomou conhecimento de que havia um remanescente da descendência, ele mandou buscar Mefibosete e colocou o Mefibosete no palácio, colocou o Mefibosete para sentar à sua mesa. Isto tem nome, isto chama-se gratidão. É por isto que Davi ele recebeu perdão de Deus. É por isto que Davi ele foi um homem abençoado por Deus. Vocês estão compreendendo? A pessoa do coração grata, ela é abençoada. Quando a pessoa ela é grata a Deus e grata àquelas pessoas que lhes ajudaram, ela recebe bênçãos de Deus. Ela sai daquele determinado lugar com a bênção de Deus. Quando nós saímos de onde nós estávamos, eu e minha esposa, nós saímos dali com a bênção de Deus, porque nós fomos lá pessoalmente agradecer. Nós fomos lá pessoalmente dizermos, olha, admiramos o trabalho de vocês são bênçãos, e eu gostaria que vocês nos dessem aqui a bênção sobre as nossas vidas na direção que Deus nos deu. Abençoa a nossa vida. E eles então abençoaram a gente pessoalmente e nós saímos fugidos, mas recebemos a bênção do Senhor. Assim você deve fazer quando você sair de um emprego, quando você mudar para outro estado, para outra cidade, e você tem que sair da igreja onde você congrega, né? Você mudou de estado, mudou de país, mudou de bairro, e você chegar àquele pastor local e dizer, pastor, o senhor poderia me dar a bênção? Eu estou mudando de cidade, eu estou mudando de bairro, eu estou mudando de estado, e eu gostaria que o senhor me desse uma bênção, gostaria que o senhor me desse uma carta, né, para que eu possa apresentar lá na igreja que eu vou congregar, sabe? Ao patrão daquela empresa, olha, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram, aquela casa que foi aberta para você passar uns dias, quando você estava desempregado, não tinha onde morar,
chegar para os proprietários daquela casa e dizer: olha, eu quero agradecer vocês por esta oportunidade, aquele carro que você pegou emprestado, aquele dinheiro que você pegou emprestado, aquela ferramenta que você pegou emprestado, aquela oportunidade que você recebeu, você olhar para aquela pessoa e dizer: obrigado por tudo. Espírito de gratidão. Quando você traz dentro de você a gratidão por tudo, a sua vida é abençoada. Repito, não ficou bem para Jacó. Da envergadura do patriarca Jacó, não ficou legal para ele ter fugido sem ao menos dar a oportunidade dos sogros e avós ao mesmo tempo se despedirem dos netos. É por isso que Labão ficou ao encalço de Jacó até achá-lo, porque eles queriam abraçar os netos, olhar para as filhas. Quero deixar essa palavra de reflexão para você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se porventura você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, inscreva-se. Hoje mesmo esse canal tem como objetivo a edificação espiritual. Compartilhe esta live pelo menos com 4 pessoas e se inscreva no canal. Aperte o sininho para você receber as notificações de quando uma novidade for colocada aqui no nosso canal. E desde já eu agradeço a todos em nome de Jesus, porque sendo assim, o YouTube ele vai reconhecer que esse canal é importante e automaticamente vai impulsionar esta mensagem para quem está precisando ouvir a palavra de Deus. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e gratidão acima de tudo. Deus abençoe.